Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós hoje estamos iniciando uma pequena série que vai expor alguns salmos. Nos próximos domingos ouviremos então sermões. Hoje, a partir de hoje, ouviremos sermões no livro de Salmos. E o primeiro deles é no Salmo de número 128. Mas a princípio iniciaremos uma leitura no Salmo anterior, que trata do mesmo tema, o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora, o texto da pregação desta manhã, o Salmo de número 128, Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar ao Senhor, pedindo sua graça e misericórdia sobre nós nesta manhã. Ó Senhor Deus, justo e santo, mais uma vez, Senhor, nós ouviremos pela tua graça a exposição das Escrituras Sagradas. E a nossa esperança é que o Senhor conceda graça àquele que fala, para que o faça com fidelidade, para que o faça no poder do Espírito Santo, para que nos apresente com clareza o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no Salmo 128. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, dilate o nosso coração, nos conceda a boa disposição de ouvir, crer, guardar, praticar. Concede estas bênçãos, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos de Tua palavra para lançar luz sobre o nosso caminhar, para ser alimento para a nossa alma. Concede, Senhor, que nesta manhã, ao sairmos daqui, possamos ter a convicção de que o Senhor tenha falado conosco por meio de Sua palavra. Ó Deus, nós oramos para que prevaleça a voz do Teu Filho Jesus Cristo e que, ouvindo, nós possamos segui-lo mais uma vez. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no que consiste a felicidade familiar? Será que é possível obtê-la? No mundo, psicólogos, terapeutas procuram oferecer uma resposta. Mas as soluções apresentadas no mundo não surtem um efeito duradouro. Olhando ao redor, nós podemos perceber e encontrar famílias que estão se desintegrando,
sob o peso do divórcio, das drogas, da violência e de muitas outras desgraças. Aparece então o que teoricamente seria uma outra resposta. Os evangélicos também procuram responder a essa questão. Para isso, alguns pastores recorrerão à psicologia. Outros recorrerão ao misticismo. Eles dirão: bom, você quer ser feliz na sua casa, no seu casamento, na educação dos seus filhos? Para isso há uma condição: você tem que fazer parte dessa igreja, e você precisa comprar um lenço ungido e passar na sua casa, nos umbrais da sua casa ou na cabeça dos seus filhos. E quando essas propostas são oferecidas, percebemos que existem multidões à procura de uma solução que seja fácil e rápida. No entanto, ainda neste quesito, observamos que nenhuma mudança significativa há. Quando você olha para o mundo evangélico, encontrará aos montões filhos rebeldes, o divórcio sendo aceito até louvado no meio dos crentes, defendido como algo normal e como uma possibilidade quando duas pessoas não estão se dando muito certo. E mesmo em muitos casos, quando o casamento ainda persiste, o marido é triste, a esposa é triste, e eles dirão: vou continuar desse jeito, é melhor do que divorciar. Mas não há alegria, não há felicidade. Para uma grande parte da nossa sociedade, família, então, cada vez mais é declarada como se fosse um mal que deve ser suportado. Quando as pessoas pensam em família, em muitos casos, elas pensam assim: bom, a família tem lá seus momentos de alegria, mas rapaz, é muito problema, é muita dor de cabeça, é muita tristeza. Uma prova disso é que na nossa cultura os filhos são vistos como um estorvo, algo que atrapalha. A evidência desse pensamento mundano é que as famílias evangélicas cada vez querem ter menos filhos. A máxima do mundo entra na igreja. As pessoas no mundo estão dizendo: olha, eu prefiro cachorros a filhos. E é fácil observar que existem mais lojas dedicadas a atender a demanda de material para cachorros do que para crianças. Uma sociedade doente. Uma igreja doente. Mas será que a palavra de Deus tem algo a dizer a esse respeito? Sim, tem. Muita coisa. E uma das passagens sobre este assunto é justamente a que acabamos de ler, o Salmo 128. Aqui nós encontramos uma perspectiva diferente do mundo e diferente da falsa igreja. Este salmo é um salmo categorizado como um salmo de sabedoria. Ele visa ensinar o caminho da sabedoria. Ele mostra que é possível experimentar a felicidade familiar se nós estivermos desfrutando da bênção de Deus. E é por isso então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã, sobre o seguinte tema: a felicidade no lar é uma bênção de Deus. A felicidade no lar é uma bênção de Deus. E veremos duas coisas. Primeira, a fonte dessa felicidade. Segundo, a abrangência desta felicidade. Então, em primeiro lugar, a fonte desta felicidade. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista começa falando de um certo tipo de homem. Ele é descrito como bem-aventurado, quer dizer, ele é um homem
feliz. E pelo que diz o restante do Salmo, percebemos, a felicidade desse homem está vinculada e é experimentada no contexto da vida familiar. Mas notem uma coisa, meus irmãos. Quando nossos olhos vão ao versículo 1, percebemos imediatamente que a felicidade desse homem está inseparavelmente relacionada com Deus. Deus está no centro desta felicidade. Por que ele é feliz? Porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que isso quer dizer? Primeiro, lemos que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor implica em saber quem ele é e manter uma atitude correta em relação a ele. Significa tê-lo na mais alta estima, mais do que você tem a si mesmo, a sua esposa, a seus filhos, a seus pais, a seu patrão, ao seu emprego, aos seus prazeres, a qualquer coisa. Em primeiro lugar, significa reconhecer a sua majestade, a sua eternidade, o seu poder, a sua sabedoria, enfim, reconhecê-lo como Deus. Mas também temer ao Senhor implica em reconhecer quem somos nós. É reconhecer que nós somos pecadores miseráveis. É confessar a nossa total insuficiência, insignificância, incapacidade. É reconhecer que Deus habita em luz inacessível e nós somos apenas pó e cinza. E uma vez que reconhecemos quem é Deus e quem somos nós procuramos viver numa atitude de respeito diante dele. Isso é temer ao Senhor. Em segundo lugar, lemos que esse homem é feliz porque também, além de temer a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor. E quando vemos isso, há uma lição preciosa. Aprendemos aqui que pensar corretamente a respeito de Deus não é suficiente. O pensamento correto a respeito de Deus deve levar a um agir correto diante de Deus. Andar nos caminhos do Senhor, na linguagem dos Salmos, significa viver em obediência aos mandamentos que Deus estabeleceu em sua aliança. Portanto, o homem que é feliz aqui no Salmo 128, não vive de acordo com seus próprios preceitos. Não é que ele tem ideias e ele diz, vou aplicá-las aqui na minha família. Não é que ele olha pela janela da vida e olha para as decisões, as ideias, os pensamentos do mundo e diz, adotarei estas regras. Ele tem uma maneira muito peculiar de tomar decisões, de ser motivado, encorajado, de seguir um caminho muito particular, que aliás é estreitíssimo. Ele se deixa governar pela palavra de Deus. Ele dirige a sua vida e a vida de sua família pela palavra de Deus. O temor ao Senhor e a obediência à sua palavra revelam que esse homem então possui algo que o distingue dos demais. Ele tem um relacionamento correto com Deus. É daí que brota a fonte da sua felicidade. O seu amor, a sua confiança, o seu respeito, a sua dependência, a sua submissão estão voltados para Deus. Então, vejam como isso é diferente. Este homem não é alguém que está longe de Deus e que agora quer se aproximar de Deus apenas para receber as bênçãos de Deus para ele e para a sua família.
Ele não chega a Deus em uma campanha da bênção familiar para comprar o óleo que vai ungir a sua família e abençoar a sua família. Ele não faz isso. Ele não quer usar Deus. Ele não se aproxima de Deus de maneira interesseira para receber a bênção e para encontrar felicidade. Não é felicidade que ele quer. Ele quer Deus. É ao Senhor que a sua alma anseia e deseja. Ele tem um relacionamento correto com Deus. E desse relacionamento flui, brota a bênção de Deus para ele e para a sua família. Então notem bem, felicidade não é o alvo. O alvo é o próprio Deus. Felicidade é uma consequência de um relacionamento correto com Deus. É isso que o Evangelho ensina. Tendo em vista quem Deus é, tendo em vista quem somos nós, logo nós chegamos a Cristo. Como alguém pode obter um relacionamento correto com Deus para experimentar a bênção de Deus e ser feliz sem Cristo? O relacionamento correto, por causa de quem Deus é e por causa de quem somos nós, só pode ocorrer por pura graça. Graça que se revela no fato de Deus ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados, para nos adotar como seus filhos. Nisto consiste a felicidade, que em Cristo Deus se tornou nosso Pai. Com isso fica claro, a fonte da felicidade familiar é Deus, mas essa felicidade não chega até nós de maneira mística, acendendo velas, orando por fotos, usando sabonetes ungidos ou outros artifícios inventados pelos mercenários da fé. Não é esse o jeito. A bênção do Senhor chega até nós por pura graça, porque Deus nos chama para um relacionamento correto com Ele por meio de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, tenhamos cuidado sobre onde depositamos nossa esperança quanto à felicidade no lar. Por exemplo, há aqueles que julgam que se eles possuírem uma boa condição financeira, se eles tiverem uma casa, um bom carro, um bom plano de saúde, se puderem oferecer boa educação para os filhos, boa alimentação e tudo que o dinheiro pode comprar, então eles e seus filhos serão felizes. Mas Deus classifica esse tipo de sabedoria como loucura. O Deus chamado dinheiro não pode evitar o divórcio. O Deus chamado dinheiro não pode evitar os filhos rebeldes e qualquer outra desgraça que se abata sobre a família. O Deus chamado dinheiro oferece alguma coisa, mas é mentira. Basta ver nos noticiários e constatar que a felicidade no lar nada tem a ver com dinheiro. Quantas famílias ricas vivem numa condição de completa infelicidade? Quantos lares desfeitos? Quantos filhos matando seus pais? Portanto, o crente que diz, se tivéssemos isso ou aquilo, seríamos felizes, esse crente está falando conforme a sabedoria deste mundo, não conforme a sabedoria da cruz. É aqui que falha o falso evangelho. No falso evangelho, Deus é apenas um meio para você ser feliz, para você ter felicidade na sua família, para você ser rico, para você se dar bem, para você ser curado. Mas o verdadeiro evangelho ensina sobre a nossa maior necessidade, um relacionamento correto com Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe felicidade para o homem, para a sua família, sem o temor do Senhor. Não existe temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. E não existe obediência sem a cruz de Cristo. Cristo está aí. Só por meio de Cristo, que por nós desfez na cruz toda a maldição, é que agora nós podemos experimentar a bênção de Deus.
na nossa casa, proveniente de um relacionamento correto com Deus. É por isso que o Salmo 28 nos apresenta a felicidade no lar como uma bênção de Deus. No versículo 5 lemos: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No início do versículo 6 lemos: o Senhor te abençoe. Portanto, nossa esperança e confiança deve estar em Deus. Então, eis a pergunta importante: o que você está buscando? Você está buscando felicidade? Se você está buscando felicidade, eu lamento dizer, você nunca a encontrará. Nunca. Você pode fazer planos e dizer: quando eu tiver isso e isso, então serei feliz. Mas isso é apenas uma ilusão. Se você busca o fundamento de sua felicidade naquilo que pode ser conquistado por seu esforço, desculpe dizer, você é um tolo ou tola. Só podem encontrar felicidade aqueles que possuem relacionamento correto com Deus. Então, minha pergunta a você é: você possui esse relacionamento correto com Deus? Você teme a Deus? Você anda nos seus caminhos? Você ama e confia em Deus? A palavra dele está direcionando a sua vida e de sua família? Cristo é o seu Salvador? Aquele por meio de quem você obtém acesso a Deus? Ele é o seu consolo na vida e na morte? Cristo é a fonte de sua alegria? Se assim é, se você está em Cristo e Cristo em você, saiba, você nunca perderá esta felicidade. Você a encontrará cada vez mais, porque Cristo nunca perderá você. Agora que já ouvimos que Deus é o fundamento da verdadeira felicidade, vamos para o nosso segundo ponto: a abrangência da felicidade no lar. Compreende os versículos 2 a 6. Ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo a bênção de Deus sobre o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, logo nós percebemos que também existe uma diferença radical entre o ensino bíblico e aquilo que o mundo e as falsas igrejas dizem. Quando dizemos que a felicidade é uma bênção de Deus, o que está incluído nessa felicidade? Qual a abrangência desta felicidade? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, elas logo pensam na satisfação de suas cobiças. Elas pensam em grandes coisas, em coisas extraordinárias, diferentes. Mas o que lemos aqui, como sendo aquilo que inclui esta felicidade que Deus concede, o que é? Em primeiro lugar, versículo 2: a bênção de Deus inclui trabalhar e usufruir dos frutos do trabalho. Isso é a primeira bênção. Ouçam bem: do trabalho de tuas mãos comerás. Aparece então a imagem do homem abençoado. Ele não está no sofá vendo televisão, ele está no campo trabalhando. A imagem do homem abençoado por Deus não é um homem ganhando na loteria, não é um homem tropeçando num tesouro, não é um homem ficando rico rapidamente e tendo tudo o que quer. A imagem de um homem abençoado pelo Senhor é a imagem de um homem trabalhando. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus na vida de um homem significa que ele vai obter as coisas com pouco trabalho, com pouco esforço, como que caindo do céu. Mas a Escritura mostra que este homem abençoado mencionado no Salmo é um homem que trabalha.
O próprio trabalho é visto como uma bênção de Deus. Deus lhe concede o trabalho. Isso inclui a vocação, isso inclui as habilidades, isso inclui a saúde, isso inclui as portas que se abrem. Tudo vem de Deus, como bênção de Deus. Obviamente, tudo isso tem a ver com a providência de Deus. Notamos também que a bênção é que este homem comerá do fruto do seu trabalho. Isso implica que Deus lhe concede vida e saúde para este desfrute. E uma vez que isso está incluído em sua felicidade, porque diz, feliz serás, temos aqui também a ideia de que Deus enche o seu coração de alegria e contentamento. Então não é sobre quanto ele tem, mas quanto Deus dá contentamento no que ele tem. Isso é a bênção. Além disso, lemos, e tudo lhe irá bem. Isso significa que ele não terá problemas? Não, não significa isso. Mas quer dizer que a bênção do Senhor está com ele. E mesmo quando ele tiver problemas, o Senhor é o seu abrigo. O Senhor é o seu ajudador. O resultado final será bom. Agora observem, enquanto no Salmo 127 aprendemos que tudo que fizermos sem Deus será em vão, versículo 1 do Salmo 127, aqui no Salmo 128, aprendemos que se temermos e obedecermos a Deus, nada do que fizermos será em vão. Esses salmos se completam. E quando chegamos aqui, parece que podemos olhar para Gênesis 3. Quando o homem foi condenado a comer o pão pelo suor do seu rosto. Isto é, a maldição do trabalho difícil para o homem. Mas agora, no Salmo 128, embora o trabalho ainda seja necessário, descobrimos que ele não está sob maldição. A maldição é transformada em bênção. Então, por que ela é transformada em bênção? Podemos olhar para toda a Escritura e descobrir, pela obediência, pelo trabalho do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, podem repetir com o que Paulo disse sobre o trabalho espiritual, podem aplicá-lo a qualquer trabalho. No Senhor, nosso trabalho não é em vão. Amados irmãos, será que percebemos isto? O quanto temos sido abençoados? Se temos trabalho, se estamos usufruindo do fruto desse trabalho, isso se deve à bênção de Deus. Dia após dia experimentamos sua bênção sobre nós. Se você está em Cristo, não tenha dúvidas, Deus está abençoando o seu trabalho. Portanto, você precisa se perguntar, eu estou feliz com o trabalho que Deus me deu? Eu estou contente com o pão que está sobre minha mesa? Eu estou contente com o fato de ter uma mesa? Você tem alegria nas pequenas coisas dadas por meio do seu trabalho? Quando você vê seus filhos tomando talvez um Danone, um iogurte que você nunca tomou, você se alegra? Quando você olha para um móvel que você desejava comprar e de repente você conseguiu, você se alegra? Você se lembra de quem está dando isso a você? Você glorifica o Senhor? Quando você abre sua geladeira e encontra alguma coisa, seu armário, alguma coisa, pode ter vindo do seu trabalho, pode ter vindo por outros meios, é Deus. Sempre é Deus. E isso é um aspecto da bênção de Deus para você. O seu trabalho e o desfrutar dos frutos do seu trabalho. Mas há uma outra bênção. E uma outra bênção, meus amados irmãos, homens, casados que aqui estão. É esta. A bênção de Deus inclui uma esposa que para nós é uma alegria. Versículo 3. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior de sua casa. Vamos pensar nesta imagem. Uma videira frutífera no interior de sua casa. A primeira ideia é a ideia de que ela é uma videira.
Isso envolve alegria. A videira produz uva, das quais se faz o vinho. Por isso, videira e vinho na Bíblia são símbolos de alegria. Deus deu o vinho ao homem para alegrar o coração dos homens. A palavra de Deus ensina. Assim, neste salmo, a primeira coisa que desponta como uma bênção de Deus é a sua esposa sendo vista para este homem como uma fonte de alegria. Isso também é uma bênção de Deus. Agora, a videira, diz aqui, frutífera. Isso é outra bênção. Envolve a ideia de uma mulher que tem muitos filhos. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter muitos filhos é considerada, isso é considerado uma grande bênção de Deus, um motivo para a felicidade. Isso é reconhecido aqui, e isso está também no Salmo 127. Agora, quando se refere a esta mulher, a videira frutífera, no interior de tua casa, isso entra em contraste com essa esposa do homem bem-aventurado, entra em contraste com a mulher promíscua, por exemplo, de Provérbios 7:11. A mulher promíscua é alvoroçada e não para em casa. A fidelidade de sua esposa, a esposa que está no interior de sua casa, que não é promíscua, essa fidelidade da esposa também é uma bênção de Deus para este homem. Portanto, meus amados irmãos, homens, se você teme a Deus, se você anda nos caminhos do Senhor, se você confia em Cristo, você precisa olhar para a sua esposa como uma bênção de Deus para você. Deve lembrar que a felicidade que Deus lhe concede abrange o casamento. E mais uma vez podemos lembrar de Gênesis 3. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós experimentamos tristezas no casamento. O marido é um pecador. A mulher é uma pecadora. Não existem casamentos perfeitos. Mas como dois pecadores podem encontrar felicidade no casamento? Olhamos de novo para um homem perfeito? Olhamos para outro Adão, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é descrito como sendo um noivo perfeito, um marido perfeito. Ele ama perfeitamente sua esposa, a igreja. Por ela ele deu sua vida. E por causa de Jesus Cristo, por causa da redenção providenciada por Cristo, o Espírito Santo pode dizer, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios: maridos, amem sua esposa como Cristo ama sua igreja. Se imitarmos este noivo, também nos alegraremos como este noivo. Então a conclusão óbvia é que se você está em Cristo, o casamento, sua esposa, é a bênção de Deus para você. Alegrar-se em sua esposa é a bênção de Deus para você. Então, homens que estão aqui presentes, pense sobre isso. Você encontra alegria na sua esposa? Eu quero que você faça um exame muito simples, particular e íntimo no seu coração. Esta semana que passou e terminou ontem, 7 dias se passaram. Em algum desses dias você, em suas orações, disse: Senhor, muito obrigado por minha esposa. Eu te sou grato, Senhor, pela minha esposa. Você disse isso. Você está satisfeito e contente com esta bênção que Deus lhe deu? Irmãs, vocês também devem pensar sobre isso. E a pergunta é mais simples. Vocês consideram que vocês são um motivo de alegria para o esposo? Primeira bênção do trabalho, a segunda é da esposa e a terceira dos filhos. Inclui ter filhos que são esperança para o futuro.
Os filhos do homem bem-aventurado são comparados a rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira produz azeitonas, das quais se faz o azeite, algo precioso. Mas o texto menciona não uma oliveira, mas os rebentos da oliveira. Quer dizer que eles ainda não produzem azeitona, eles ainda não são frutíferos. Os rebentos são apenas uma promessa para o futuro. Uma promessa de que quando crescerem produzirão frutos. Esses rebentos, diz o texto, estão ao redor da tua mesa. Isso indica que eles estão sob os cuidados, sob a proteção, sobre a instrução desse pai. O pai é a própria oliveira. E os frutos são os rebentos que brotam desta oliveira, que se nutrem desta oliveira. Assim como no Salmo 127, os filhos aqui também são apresentados como bênção de Deus. São eles parte da nossa felicidade neste mundo. Veja quão diferente é da perspectiva mundana. Filhos são estorvo. Cristo diz, filhos são felicidade. Se você olha para os filhos como estorvo, eu direi, sua mente está contaminada pelo mundo. Porque qualquer pessoa em Cristo que conheça a palavra de Deus dirá, os filhos são bênçãos e são motivo de felicidade. E dirá o quanto lhe for possível, dai-me mais. Sobre nenhuma bênção alguém diria, quero menos. Mas sobre os filhos, as pessoas andam dizendo, quero menos. E estamos no estágio tal que quando alguém tem mais de 2 filhos, chega a 3 ou 4, as pessoas começam, não tem televisão na sua casa, não tem internet, piadinhas sobre essas questões, como se esta fosse a razão, porque temos mais filhos. Não, irmãos, queremos ter mais filhos porque filhos são bênçãos que Deus dá. É por isso que queremos. Agora, esses filhos, aqui no nosso texto, são então rebentos, esperança para o futuro, para serem homens e mulheres que temem a Deus, que andam nos seus caminhos. Então isso significa que o pai tem uma responsabilidade, nutrir seus filhos com a palavra de Deus, para que cresçam e sejam frutíferos em Cristo. Então, irmãos aqui presentes, vocês têm alegria na paternidade. Irmãs aqui presentes, vocês têm alegria na maternidade. Vou lhes dizer, nunca se envergonhem de ser mãe. Nunca. O diabo usará muitas pessoas para rir do seu papel de mãe. Para dizer a vocês, minhas queridas irmãs, você está aí cuidando dos seus filhinhos, você poderia estar sendo diretora de uma multinacional, poderia ter seu próprio negócio, poderia fazer isso, fazer aquilo outro, você poderia ser uma pessoa com dinheiro, independente, em uma boa posição, você poderia ser muitas coisas, mas nenhuma delas seria a felicidade que está nesse salmo. Aqui está a felicidade. A alegria de ser mãe. Isso é também uma bênção de Deus. Mas deixe falar agora. A vocês, irmãs, que não podem ter filhos, isso não rouba de vocês a alegria. Não deve roubar. Porque Deus deu você, ainda que talvez ainda não ser uma videira frutífera, deu contudo ser uma videira. Videira vem antes de ser frutífera. Deus deu a você, de um modo muito especial, a alegria de ser uma esposa. E a alegria de ser alegria para um esposo. Talvez você não verá o sorriso alegre de um menino ou de uma menina, mas você tem a alegria do seu esposo. O sorriso dele e o contentamento dele em Cristo. Alegre-se nisso, pois esta é a bênção que Deus deu a você. Em quarto lugar, a bênção de Deus inclui a prosperidade da igreja. Versículos 5 e 6.
Temos aqui o que é considerado uma bênção que era dos sacerdotes sobre o povo de Deus. Parece, essa bênção, essa parte final, parece a bênção dos sacerdotes. Ela está vinculada ao culto. Este é um salmo de romagem. Quer dizer que era um salmo que as pessoas cantavam quando elas iam para as festas em Jerusalém. No caminho elas estavam cantando estas coisas. Então, é muito propício lembrar desta bênção. Como diz aqui o texto, ela procede a partir de Jerusalém, de Sião, o lugar do culto. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado desde o lugar onde o povo de Deus se reunia para adoração. Então a bênção aqui está vinculada aos sacrifícios que ali se ofereciam em Jerusalém. O Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que limpa, o Deus que concede graça é o mesmo que abençoa. Então, ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, recebe também de Deus a sua bênção. Vocês nunca devem duvidar disso. Quando o ministro levanta as mãos, o ministro é nada, mas ele proclama uma bênção que vem de Deus. E você nunca deve duvidar que quando você sai daqui, depois de cultuar a Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de receber a Deus, que você sairá vazio. Não! Você sai com a bênção de Deus. Então, a bênção consiste aqui em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Quando menciona essa cidade, quer com ela referir-se ao povo de Deus. É a capital de Israel, de Judá. Em outra linguagem, podemos dizer que vejas a prosperidade do povo de Deus, que vejas a prosperidade da igreja de Deus, e isso também é uma bênção de Deus aqui. Notem que os netos também estão incluídos. Significa ver a igreja de Deus prosperar. Significa ver os filhos e os netos temendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor. Isso é a bênção. Por isso essa bênção se conclui com um desejo: paz sobre Israel. Shalom é a palavra. Shalom resume todas as bênçãos de Deus para o seu povo. E aqui devemos notar a relação entre a prosperidade das famílias e a prosperidade do povo de Deus. E a relação entre a piedade do homem bem-aventurado e como a partir da vida desse homem bem-aventurado, a obediência dele, o temor que ele tem, a bênção de Deus se estende como se fosse em um círculo cada vez mais abrangente. Começa com ele, alcança a sua família e chega até a igreja. Podemos colocar assim: a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. E a felicidade e a prosperidade da igreja está intimamente ligada à felicidade e prosperidade das famílias que a compõem. Colocando de outra forma, se desejamos ver uma igreja saudável, devemos ter famílias saudáveis. Se desejamos ter famílias saudáveis, devemos ter homens piedosos. Então ouçam bem, meus amados irmãos, e aceitem isso com temor e tremor vindo do Senhor, porque vos digo em nome de Cristo, esta igreja nunca irá em sua prosperidade espiritual além das famílias que a compõem, nunca. E as famílias nunca irão além dos cabeças que as governam. Esta é a regra. Então, homens aqui presentes, lembrem-se, a piedade de vocês agora, a maneira como vocês se relacionam com Deus, tem um reflexo não só sobre seus filhos, mas sobre as futuras gerações, sobre seus netos e bisnetos, sobre a igreja de Deus.
o que esta igreja pode se tornar aqui em Campinas, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está intimamente ligado ao tipo de homens que nós somos hoje. Pense na igreja daqui a 20 anos, em que esses meninos e meninas de 8, 10 anos estarão provavelmente com seus filhos e filhas, seus netos. Que tipo de igreja será? Uma igreja nominal? Uma igreja fria? Uma igreja sem amor? Uma igreja só com doutrina? Uma igreja sem doutrina? E uma vez que todos nós somos fracos, todos nós, homens e mulheres, somos pecadores, limitados e insuficientes para sonhar e esperar que assim seja, conforme as bênçãos deste salmo para o futuro desta igreja. Nós precisamos estar certos de que nossa vida está fundamentada em Deus. Então, antes de tudo, preocupe-se com o seu relacionamento com Deus, pois sem Deus, diz o Salmo 128, tudo será inútil. Nós só podemos ser o tipo de homem mencionado no Salmo, as esposas mencionadas nos Salmos, os filhos mencionados no Salmo. Só podemos ser esse tipo de pessoa, só podemos experimentar esse tipo de bênção, só podemos desfrutar esse tipo de alegria, se Deus for o fundamento de nossas vidas. E Deus só será o fundamento de nossas vidas se estivermos em Jesus Cristo. Percebam então, meus irmãos, para cada passo que você dá dentro deste salmo, para cada bênção que você descobre neste salmo, você logo diz: eu preciso de Cristo. Sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele tudo se torna em vão. Então a grande pergunta é: o Senhor Jesus Cristo é o centro de sua vida? O Senhor Jesus Cristo é o centro do seu lar? Você o ama? Você o teme? Você confia nele? Se você diz sim, então eu lhe direi, em nome de Cristo, as bênçãos desse salmo são para você. Assim sendo, que Ele, por sua graça, nos conceda que nossos lares prosperem no temor a Deus e em obediência à sua palavra. E que isso tenha reflexo não só sobre esta pequena congregação, mas sobre o futuro dessa congregação e sobre a cidade de Campinas. E que o resultado seja a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.